Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já percebeu que a memória dos nossos celulares está acabando cada vez mais rápido. E também como é mais comum do que nunca assinar um serviço de armazenamento em nuvem. Foi com essa prerrogativa que a Claro anunciou na última semana uma parceria inédita aqui no Brasil. Eles fecharam com a Apple e com o Google para oferecer o iCloud Plus e o Google One nos planos pós-pagos. O Canaltech esteve presente no evento de anúncio e traz hoje os bastidores das negociações e como vai funcionar a parceria. E hoje você também confere integração do Spotify com o Cloud, uma fazenda de antenas Starlink na Amazônia e novidades de IA no Google Drive. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. E você ouve agora a entrevista com o Márcio Carvalho, que é diretor de marketing da Claro e foi o responsável por comunicar o anúncio da parceria com a iCloud e com o Google One. Márcio, muito obrigado por falar com a gente aqui do podcast Canaltech. E hoje vocês foram a primeira empresa do Brasil a anunciar essa parceria de armazenamento em nuvem com o Google, então com o Google One, e com a Apple, com o iCloud Plus. E eu queria entender um pouquinho de como que foi esses bastidores da negociação com as duas empresas. Então hoje elas são, tirando a NVIDIA, as duas maiores do mundo em valor de mercado, e a gente sabe que elas estão cada vez mais próximas, então a gente está até esperando que a Siri, né, assistente do iPhone, venha com Gemini, seja potencializada com Gemini. Então eu queria entender um pouquinho de como que foram essas conversas. Então foram com as duas ao mesmo tempo, foi cada uma ali na sua, uma puxou a outra, como é que foi? Elas aconteceram em paralelo com cada uma das empresas, mas obviamente convergiram no final para a gente conseguir montar essa proposta de valor que é inédita, de ter em todos os planos a possibilidade do cliente escolher e complementar a conectividade do 5G com armazenamento em nuvem, porque essa é uma dor real das pessoas, né? Acho que antes de conversar com a Apple, conversar com o Google, nós conversamos com os nossos clientes e verificamos que cada vez mais, com a proliferação de vídeos, das fotos, a alta definição que as imagens estão sendo geradas pelas câmeras que estão cada vez melhores, que as pessoas estavam com uma dor nessa questão do armazenamento. E a forma melhor de resolver isso é tirar isso do device, colocar na nuvem e deixar acessível para o cliente onde ele quiser, onde ele precisar. Então foi essa a proposta de valor que nos fez movimentar internamente para os nossos parceiros, e acho que como um fator preponderante, determinante para o sucesso que a gente vem tendo nessas negociações é que a gente consegue hoje, com dados e fatos, demonstrar claramente para os nossos parceiros o valor e o benefício que ele tem de trabalhar junto conosco, junto com a Claro, para levar essas coisas ao mercado de uma forma conjunta, integrada, fácil para as pessoas, tanto para contratar como para usar, e isso tem feito bastante diferença, seja agora, vai fazer diferença agora no caso do móvel com armazenamento na nuvem, mas está fazendo diferença nos streamings na Claro TV+, por exemplo, ou streaming com banda larga na fibra que a gente já tem. Então, esses empacotamentos de conectividade com serviços digitais, com nuvem e com IA, cada vez mais a gente vai ver acontecer. Eu tenho uma dúvida agora sobre a questão do modelo de negócio envolvendo essa integração, esses novos planos. Então, eu queria entender se a Claro está subsidiando, então, essas assinaturas tanto da Apple quanto do Google, ou se tem algum modelo em que elas também ganham, assim, com a assinatura dos clientes, quando alguém muda para esse tipo de plano que vocês estão colocando agora. Eu acho que no final do dia, para parar de pé, tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom para o consumidor, tem que ser bom para a Claro, tem que ser bom para os parceiros. E o que a gente procura materializar nesses exercícios que a gente faz previamente a acertar um acordo é simular que tipo de adesão que a gente pode ter, que tipo de vantagem e de valor do cliente está procurando, quanto ele está disposto a pagar e como é que a gente eventualmente divide esse valor que ele estiver disposto a pagar. Então é uma equação que a gente tem conseguido conjugar com relativo sucesso e que eu acho que é uma tendência que continua acontecendo cada vez mais. Essa pergunta se relaciona com a minha próxima, porque no Brasil a gente tem uma maioria esmagadora de usuários de Android, seja também pelo valor dos telefones Android, que tem um valor bem mais abaixo dos modelos da Apple. E vocês já estavam esperando isso, então uma adesão bem maior por parte dos planos de Google do que de Apple nessas negociações. Já era esperado pela parte da Apple que provavelmente eles teriam um número menor em relação ao Google One. Eu acho que são duas formas de ver a mesma coisa, hein? Sim, Android é muito importante pela participação relevante que tem, pela naturalidade com que as pessoas que já usam Android tendem a escolher o Google One para ser a sua plataforma de nuvem.
Por outro lado, o upside para a Apple é muito grande. A condição de mercado que a gente tem aqui no Brasil é muito diferente da que tem nos Estados Unidos, por exemplo. É invertido. Lá a Apple tem 70% de market share. Então, eu acho que a Apple, quando olha para o Brasil, olha, cara, tem espaço, tem oportunidade e a gente tem que achar a forma de conquistar um pouco desse mercado que o Google, com muita competência e por estar mais aderente à realidade aqui no Brasil, conseguiu conquistar. Mas o terreno do jogo está mudando muito, né? A gente não está falando mais só sobre cloud, a gente está falando sobre IATA. Você mesmo falou que as duas empresas estão trabalhando juntas em algumas questões. Então, nesse mundo de alta tecnologia, de grandes empresas de tecnologia, o fato é que as regras do jogo vão se estabelecendo à medida que a tecnologia evolui e que você tem valor para agregar no processo. E pela presença massiva da Claro tem aqui no Brasil, pelo relacionamento constante que tem com a base de milhões de brasileiros, a gente tem muito valor a aportar para trabalhar junto com isso. Se você falou de IA, vocês ano passado anunciaram a parceria com a OpenAI para usuários do plano Multi terem acesso a 4 meses de ChatGPT Plus. Eu queria entender um pouquinho se essa iniciativa de vocês ajudou para que agora o Gemini também tivesse junto a um desses novos planos. Então, eu pude ver lá que nos planos um pouquinho mais premium você tem o Gemini também. Então, eu queria entender se isso ajudou ou se também, de certa forma, é mais uma tentativa de atrair mais pessoas para esse lado da IA. Então, você vê que inicialmente vocês começaram com algo que era por 4 meses. Agora o Gemini já está incluso para quem usar por bastante tempo. Então, eu queria entender como que a IA está entrando na estratégia de vocês nesse sentido de serviço. São modelos diferentes até pela natureza das empresas, né? A OpenAI foi super relevante, importante e rápida ao trazer o ChatGPT Plus aqui para o Brasil. A gente estabilizou a popularização disso, o acesso dos brasileiros para conhecerem e entregar essa solução. E acho que a OpenAI hoje tem um trabalho importante aí de estabelecer que tiers de serviço, o valor que ela quer cobrar e quanto ela quer realmente buscar de mercado. E deve ser esse o processo que eles estão passando lá agora, porque o fato é que você investe muito para desenvolver uma solução como essa e tem que, ao longo do tempo, rentabilizar com clientes usando a plataforma. No caso do Google com o Gemini, o ecossistema ajuda, né? Porque a gente começou uma conversa que não envolvia Gemini, envolvia o processo de armazenamento em nuvem, mas o empavotamento do Google vai mudando e já está começando a colocar Gemini lá dentro. Então, acaba que é um processo que eles fazem uma descrição só para todos. Mas também tem Anthropic, tem N outras soluções de GenAI que estão vindo para o mercado com muita força. É um mercado que não está consolidado, muito pelo contrário, as pessoas ainda estão aprendendo cada uma das soluções, aprendendo a usar cada uma das soluções, e acho que a gente ainda tem um processo longo aí de até que tudo isso entre realmente na vida das pessoas com naturalidade, como já está entrando com naturalidade na vida dos jornalistas. Aqui hoje, quando a gente fala com vocês, é natural que tenha todo mundo ali com o seu aplicativo, fazendo o speak to text, para já ter a matéria bem encaminhada para fazer a edição. Então, eu acho que usar a tecnologia a favor da produtividade é uma tendência que veio para ficar. Como vai ser essas plataformas, qual vai ficar aí para ganhar mais escala, a gente ainda tem que esperar mais um tempo. Entendi. E o brasileiro é conhecido por ser um early adopter, né? Então, várias big techs comentam que o brasileiro gosta de testar essas novas tecnologias. Isso é levado em consideração nesse momento por vocês também? Sempre. Eu acho que se a gente for olhar e que tem de tecnologia e de qualidade de conectividade aqui no Brasil, o Brasil é referência. Pela escala, pelo tamanho, pela extensão territorial e pela dificuldade de renda para monetizar tudo isso, porque se investe muito e é muito difícil de você monetizar. Então acaba que é um jogo que você precisa de consolidação, você precisa de escala, você joga no limite o tempo todo e você tem que ser excelente naquilo que você faz para conseguir estar atrelado ao cliente, fazendo a vida dele melhor, porque está usando a tecnologia certa. Eu queria entender se tanto na parte do Google quanto da Apple vocês têm exclusividade nesse momento. Então, seja por algum tempo, seja, enfim, por tempo indefinido, se vocês têm algum tipo de exclusividade em relação a concorrentes de vocês nesse momento. Não sei se tem, porque se soubesse não falaria, mas eu acho que a conversa tem que ser além disso, né? Eu acho que a gente tem que estar com a capacidade de fazer o negócio desses parceiros realmente girar na velocidade que eles esperam, e são empresas grandes que querem muitos clientes e querem gerar relacionamento com muitos clientes. Então, eu acho que isso, é claro, pode aportar,
E a forma da Claro aportar mais é, se todo mundo tiver a mesma coisa, fica igual para todo mundo. Quando a Claro consegue, pelo menos, se mover primeiro, ter uma vantagem em largada e estabelecer o conceito, isso é uma coisa que a gente busca muito fazer. Aquela perguntinha para o pessoal que está querendo já colocar o iCloud, já colocar o Google One no seu plano da Claro, só para tirar essa dúvida, se você precisa contratar um novo plano, você pode fazer uma migração, dá para fazer essa migração já pelo aplicativo. Então, como que funciona para quem já quer, né, parar de pagar só o do Google e já poder colocar pelo plano da Claro? A partir de agora está disponível, vai ser transição muito simples pelo Minha Claro. A partir do momento que o cliente optar por um dos planos novos que nós estamos lançando aqui, ele tem um processo ali de ativação ou do Google One ou do Apple iCloud, o que ele escolher, independente da plataforma, é o cliente que escolhe, e o processo de ativação é muito simples. Perfeito, Márcio. Muito obrigado por falar aqui com o podcast Canaltech. Muito obrigado por estar aqui com a gente e que todas essas novidades cheguem para ajudar todos os brasileiros a estar conectados e torcer por tudo que é importante que vem por aí nesse ano. Vamos agora para o Giro de Notícias. Agora você pode criar playlists usando a inteligência artificial Cloud no Spotify. A plataforma anunciou uma integração com o chatbot que te permite pedir recomendações de música e podcast sem sair da conversa com a IA, a partir de uma integração com o Spotify. A novidade já está disponível globalmente para todos os usuários do Cloud, tanto no plano pago quanto no gratuito. Você pode usar comandos de texto para pedir uma playlist para momentos específicos, como treinos, corridas ou para trabalho. A integração usa o seu histórico para dar sugestões de acordo com o seu gosto. O Spotify garante que não compartilhe os seus dados com a Anthropic para que ela treine inteligência artificial. Uma verdadeira fazenda de antenas da Starlink está dando o que falar na internet. Um vídeo que viralizou mostrou uma grande concentração dessas antenas no município de Tabatinga, no Amazonas, na fronteira com o Peru. O objetivo da estrutura é captar o sinal de satélite e redistribuí-lo aos moradores locais através de cabos de fibra ótica. No entanto, essa operação pode esbarrar nas normas da Starlink, que proíbem a revenda do acesso à internet sem autorização prévia. Além disso, as antenas estão muito juntas, desrespeitando a distância mínima de 1 metro, o que pode causar interferências de rádio. E mesmo que o uso de vários terminais aumente a capacidade total da rede, ele não aumenta a velocidade real em transferências isoladas de arquivos. Você encontra imagens e vídeo dessa fazenda de antenas no site do Canaltech. E para fechar, a inteligência artificial também chegou com tudo no Google Drive. A plataforma liberou 2 novos recursos para a produtividade, o Ask Gemini e o AI Overview. Agora, os usuários podem fazer perguntas em linguagem natural sobre os seus documentos. Por exemplo, você pode pedir para a IA responder o que perguntar ao contador antes de declarar o imposto de renda, com base nos seus PDFs e e-mails. Já o AI Overview permite pesquisar diretamente na barra do Drive e receber um resumo das informações mais relevantes dos arquivos encontrados, sem precisar abrir cada documento. Por enquanto, a novidade está disponível nos planos empresariais e educacionais em inglês, mas deve ganhar suporte para o português e outros idiomas nas próximas semanas. Valeu, pessoal, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por Marcelo Fischer e contou com reportagens de Viviane França, João Melo e Vinícius Mosquen. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais.